Qualquer um se diz dentista biológico, sem marca, padrão, nada. Estamos transformando a profissão de técnicos para especialistas em saúde completa. Ao usar essas obturações, você se intoxica cronicamente com mercúrio. Removemos isso como lixo tóxico da clínica ao tirar do paciente. Era o que usávamos nos anos 90. Câmera de vídeo, enquanto digitalizo estas agora. Agora filmamos com um iPhone. Por que usar o mesmo implante de titânio inventado antes, na época em que temos um iPhone 16 Pro Max? É só uma atualização. Essas crianças geralmente não estão prontas para a cirurgia. É um choque para o sistema. Seu corpo não se recupera e não consegue ser anabólico o bastante para formar osso. Fecha secundariamente. A gengiva fecha, forma osso cortical, mas dentro falta nutriente para osso esponjoso, criando cavitações. Basicamente, um canteiro de obras contínuo, inflamação crônica silenciosa no maxilar. Isso pode desencadear todos os problemas crônicos de saúde que você tem, o gatilho para o que não descobriu na sua jornada para a saúde ótima. Dr. Dom, vamos falar sobre sua manhã típica. Ao acordar, o que faz? Conte os passos que segue todo dia para cuidar da sua boca. Grato pela pergunta. Basicamente, de manhã, sobre saúde bucal, penso primeiro na hidratação, começando o dia com água. Sim, geralmente coloco sal marinho celta, bebo alguns aminoácidos, colágeno, assim começo a hidratação, mas acho que você se refere mais à rotina de cuidados bucais. Mas incluiremos tudo isso. Ótimo, continue. Sim, incluir tudo. Farei isso, hidratar primeiro, é literalmente minha rotina matinal. É uma mistura especial de aminoácidos que faço, não só essenciais, outros para neurotransmissores e desintoxicação, sal marinho celta, coloco colágeno, geralmente. Colágeno marinho. E então também, muitas vezes, tomo um pouco de azul de metileno, 10 miligramas, geralmente, pela manhã, me preparando para movimento. Assim começa o dia. Geralmente, um treino ou corrida. E se estou nessa preparação, começo a rotina de cuidados bucais depois disso tudo. Então farei, obviamente, o raspador de língua que todos deveriam usar de manhã ao acordar ou pós-treino. E isso é só uma rotina de 10, talvez 15 segundos. Novamente, falamos de rotinas, essa é a beleza. Tem que ser consistente, aí está a mágica. Nada especial se não fizer. Depois do treino, também preparo o café, o que me dá tempo extra para bochecho com óleo de coco, a versão atualizada do enxaguante químico cheio de toxinas. Pegue uma colher de chá de óleo de coco, coloque na boca e bocheche por 5 a 15 minutos. Por isso digo ter tempo extra. Enquanto faço algo de qualquer forma, especialmente preparando o café, então, geralmente sento. Como, tomo café e espero pelo menos 20, 30 minutos depois, antes de finalmente escovar os dentes. E escovar os dentes envolve só uma escova macia. E quanto à pasta de dente, não a convencional do mercado, mas algo completamente livre de toxinas. Eu criei minha própria pasta, disponível na Europa, que não contém toxinas, mas, obviamente, em vez de flúor, tem um ingrediente ativo. Todos sabem que ir ao dentista geralmente envolve flúor, mas os dentistas biológicos não acreditam nisso. Mas sinto que ainda precisamos de algo que ajude ativamente seus dentes a remineralizar. Então, hidroxiapatita precisa estar numa boa pasta. Poderia ser a base de óleo de coco, mais natural. É algo que você põe na boca, que quer comer, e se tiver 10 coisas que nem pronuncia, geralmente não é bom. Então, hidroxiapatita, xilitol devem estar lá. Apenas limpo. Pense nisso como comida. Foi assim que criei a pasta. É para mim e meus filhos. Na verdade, não deveria cuspir. Deixe na boca, porque ajudará gengivas e dentes a remineralizar e a reequilibrar seu microbioma oral. E você está pronto para o dia, também preparando refeições. Já estou pronto para um dia inteiro de performance, que geralmente envolve cirurgia.
E sim, essa seria a rotina matinal ideal, combinando-a com os cuidados de saúde bucal. Ok. Voltando à pasta de dente. Sim, Qual o nome da que criou? E em segundo lugar, mencionou que contém hidroxiapatita. Eu sei que existe micro e nano. sim. A sua contém ambos? Ok, primeiro, a pasta por enquanto só está na Europa e, na verdade, esgotou em 2 semanas em vez de 6 meses. Ela se chama mais que uma pasta de dente porque é isso. É algo limpo que você pode comer. E temos uma forma especial, é uma microhidroxiapatita e também ativada na superfície. Essa é uma patente especial que usamos criada na Alemanha, de onde sou. Mas acho que há um pouco demais de preto no branco nas redes sociais sobre a nano-hidroxiapatita ser super terrível para a sua saúde. Não acho que esteja correto. Eu sinto que ela ainda pode penetrar no esmalte e não acho que vá arruinar sua saúde. A micro tem superfície um pouco melhor. Acho que está no detalhe. O mesmo, por exemplo, temos xilitol na nossa pasta, mas também sobre o xilitol. E isso talvez seja algo que gosto de esclarecer sobre os mitos das redes sociais e o pensamento preto no branco, porque muitas vezes só se vê trechos de um podcast enorme. E alguns dizem que xilitol faz mal à saúde, arruína o intestino, e dizemos que é bom para a sua saúde bucal. Qual a diferença? Por que importa? A diferença é, ou importa, por causa da dose. A pasta deve ter xilitol em microdoses, miligramas. E então age como um cavalo de Troia porque bactérias mais patogênicas que se alimentam de açúcar também se alimentam de xilitol. Elas o comem como cavalo de Troia e explodem porque não conseguem digeri-lo. É um pouco exagerado, mas é o que acontece. No entanto, se pensar nos produtos keto e tudo mais, é aí onde usam adoçantes artificiais ou álcoois de açúcar mais naturais, como xilitol ou eritritol. Xilitol em grandes doses é obviamente um forte antimicrobiano. Microgramas para boca matam micróbios. Macrogramas ou gramas que você usa também afetarão seu microbioma intestinal. É aí que tem diarreia e se torna um pouco tóxico. Mas isso depende só da dose, porque é antimicrobiano. Então, tem nuances. Mas sinto ser importante entender que sim, o xilitol pode ser problema em doses altas, mas muito valioso em microdoses. O mesmo vale para óleos vegetais refinados. Uma quantidade minúscula de óleo de girassol em miligramas num suplemento não vai te matar. Mas consumir gramas e óleo na fritura é diferente e super inflamatório. Entende? Isso, às vezes, sim, chamo de pensamento preto no branco, tradução do alemão. Não sei se dizem isso na América ou internacionalmente. Em inglês, dizemos. Dizem? Ok, sim. Eu sinto que deveria haver mais nuances nas discussões. Há tantas coisas onde sinto que está fora. Outra seria a maltodextrina. A maltodextrina é o carboidrato mais insulinogênico e ela causa câncer. Não, na verdade é extremamente insulinogênica. Por isso é usada por fisiculturistas há muito tempo, pós-treino, para repor estoques de glicogênio. Sim, e talvez em altas doses para a maioria das pessoas não seja boa estratégia e possa causar inflamação crônica e picos elevados de insulina. Correto. Mas às vezes, a maltodextrina também é um prebiótico incrível para seu microbioma em microdoses. Por isso, às vezes, é usada em suplementos ou formulações de saúde. Mas então, se você não tem, digamos, o conhecimento sutil, descartará isso em cenários preto no branco e lerá isso num rótulo e dirá, ok, isso é besteira porque li aqui e ali. Sinto que agora estamos numa fase de, digamos, sobrecarga de informação. E a maioria, chamo de convidados ou pacientes, lá fora, às vezes não conseguem mais ver a floresta por causa das árvores, é super complicado. Felizmente, estou nisso há metade da minha vida, mais de 20 anos. Então consigo diferenciar um pouco. E é muito importante para mim divulgar em podcasts sobre todas as coisas odontológicas, porque ouvimos, faça tratamento de canal. Canal mata você. É a pior coisa. Ao mesmo tempo, alguns dizem que canal é a melhor coisa. Novamente, há uma conversa com nuances a ter. Bem, adoro a ideia de nuances.
É uma beleza de podcasts longos como este, onde podemos ter tempo, abordar muitos assuntos e entrar nos detalhes importantes porque há tanta informação vindo no nosso mundo de TikTok, Instagram e muita se atrás perinain nesse formato, não? Exatamente. E é isso que sinto que acontece, e por isso também sinto ser super importante, por exemplo, que eu ensino muitos dentistas do mundo a se tornarem biodentistas para criar um padrão global de biodontologia BGS. Por quê? Porque se eu te disser agora, depois deste episódio, para encontrar um dentista biológico, estou te jogando numa fria, como dizer para achar um corretor. Agora, qualquer um pode se dizer dentista biológico. Não há marca registrada, padrão, nada. É só que um dentista biológico poderia fazer o que quisesse. Portanto, estou criando uma transformação completa do dentista. Mudamos toda a profissão de técnicos para especialistas em saúde completa. Isso é difícil de entender para a maioria dos colegas. Na maioria das vezes, é até mais rápido para pacientes e convidados entenderem o que digo do que para um dentista convencional clássico. Mas é assim que fazemos. Temos que finalmente ter um padrão. E então, torna-se sobre detalhes. Também sobre nós, especialistas, assumindo a responsabilidade de aprender e entender mais sobre a saúde do corpo inteiro, para guiar nossos convidados em sua jornada para a saúde ótima. Começamos na boca, pois temos que revisitar trabalhos odontológicos antigos. Sim, podemos nos aprofundar nisso. É a missão da minha vida. Começou como a saúde começa na boca, mas virou um movimento, por assim dizer. Feliz por fazermos isso, pois podemos ajudar e trazer mudanças. Concordo que há muito a aprofundar com o que surgiu. Quero voltar à pasta de dente por enquanto. Você mencionou o xilitol. E como a dose é o veneno, numa pasta é bom porque há pouco. O que acha da goma de mascar com xilitol? Novamente, é o mesmo. Numa goma, xilitol provavelmente não é problema. Contudo, pode ser um problema dependente da dose se for viciado e mascar chiclete o dia todo, o que muitos fazem. Então sei que isso é algo subconsciente. Às vezes nós gostamos de mastigar coisas por horas e dias e talvez possa afetar seu microbioma intestinal novamente. Porque se consome 10 chicletes por dia, pode já ser um pouco demais. Mas acho que isso depende do indivíduo. Se sentir algum tipo de diarreia ou sensações estranhas, se fizer isso, então sabe que foi demais. É apenas um sinal do seu corpo dizendo que muito xilitol pode não ser a estratégia certa. E, obviamente, há a nuance detalhada se o xilitol é real do açúcar de bétula ou produzido quimicamente. E OGM, isso é sempre difícil, portanto, temos que ter transparência das empresas. Mas sinto que estamos, pelo menos indo nessa direção. Marcas novas comunicam mais de perto o que fazem. Pelo menos é o que tento. Quanto à sua pasta, disponível só na Europa. Esgotada agora. Quando haverá mais disponível? Estamos trabalhando para levá-la também para a América. Espero que consigamos nos próximos 3 meses. E na Europa estará disponível provavelmente de novo nas próximas 6 semanas. Então, não sei quando seu episódio vai ao ar, mas estamos em abril. Ok. Outra coisa que quero abordar que mencionou sobre a pasta é o flúor. Sim. É encontrado na água potável e em produtos odontológicos como pasta. Então, vamos ao básico e falar sobre o flúor. Sim. Por que é algo em que não acredita e sente que queremos evitar? E na odontologia convencional, está sendo eliminado gradualmente, como estamos? Então, agora mesmo está acontecendo na América que, estado por estado, eles estão eliminando a fluoretação da água. Acho que Utah foi o primeiro estado
e acho que a Flórida acabou de aderir. Um dos meus alunos está nisso, muito profundamente envolvido. São coisas dependentes. Fluoretação da água, não sou especialista, mas sei que há muito debate. Como dissolver um resíduo que colocamos na água que não é natural. Basicamente, usamos química para fortificar algo, o que não faz sentido. Essa é a primeira questão. Sabemos que o flúor usado não é o fluoreto de sódio natural, como uma substância normal. É uma estrutura química bem diferente. É uma estrutura química que adicionamos e é meio que um veneno. Estudos mostram que diminui o QI até em crianças. De novo, dose dependente. Na odonto, é usado como agente para endurecer os dentes. E ele endurece, mas os deixa mais quebradiços que elásticos. E é usado como desinfetante forte, mas também sabemos que passa pela tireoide. Eu diria que tem tantos efeitos colaterais negativos, especialmente se exagerar, que prefiro usar algo que faça o mesmo sem nenhum efeito colateral. Essa é minha abordagem. E sim, por que ingerir o veneno, mesmo em doses baixas, continuamente? Se você pode fazer melhor com uma substância natural, mais próxima da sua estrutura dentária, o esmalte. Isso é lógico para mim, mas temos que ir contra ou mudar os sistemas atuais. Pasta de dente tinha flúor e tem nas faculdades de odonto até hoje. Não há mudança. Acho que não estão eliminando. Acho que ainda é comum no material didático da odonto, aprende-se que flúor é o padrão. Todo dentista, todo higienista dirá que é o que se deve fazer. Existe só este pequeno domínio de abordagens holísticas, odontologia biológica ou o que trabalhamos no padrão global Biodontologia 3.0, que não o utiliza. São 99,9% mundialmente que ainda usarão flúor. Tenho bastante certeza disso. Vai levar mais uns 20 a 30 anos até que seja eliminado gradualmente. Fechando o círculo. A substância natural a que você se refere, fechando o círculo, é a hidroxiapatita, algo melhor que temos para substituir aquilo. Por que não usar um material normal? E além da hidroxiapatita, o dente é cristalino, precisamos de minerais. Às vezes pode ser só deficiência de magnésio e cálcio, geralmente magnésio. É deficiência de vitamina D3, de sol, o que enfraquece o dente. É a nutrição, falta de sol, falta de minerais. Esse é o ponto de partida. Não é falta de... Então a cárie não é falta de... Não é deficiência de flúor. É talvez deficiência de certos minerais, sol e nutrição errada, nutrientes certos. Notei que ao descrever sua rotina, você não mencionou o fio dental. Sei Certo. que você não usa e não recomenda o uso diário. Isso é algo que, geralmente, até dentistas naturais ou biológicos recomendam. Fale por que você vê isso diferente. Tem nuances, de novo. Para a maioria, vocês se dão bem com fio dental porque já tiveram restaurações. Seus dentes talvez não sejam tão juntos. Você pode ter tido restaurações. Então, mais comida fica presa e você precisa de algo para tirar. É o fio dental? Talvez um Waterpik, algo mais suave. O fio dental pode ser muito áspero. Se não for habilidoso e se passar com força, causa sangramento. Você causa gengiva permeável, como intestino permeável, criando uma abertura para o seu sistema, pois abaixo da gengiva está o osso, dentro do corpo. Não queremos micróbios orais indo para o osso e entrando no tecido gengival inflamado. Por isso, às vezes, hesito quanto ao fio dental. Eu não tenho restaurações. Se tiver comida presa, com certeza usarei fio dental. Adoraria ver um fio dental mais natural, sem BPAs, deslizantes e coisas que não precisamos. A ideia sobre fazer fios dentais só com fibra natural, o material que geralmente fica preso e você tem que tirar com fio dental, poderia até ser usado para passar o fio. Então, acho que há mais desenvolvimento e desafio
aos sistemas de crenças e grandes estruturas corporativas que existem. Não acho que existam por um motivo ruim. Acho que estão desatualizadas e precisam de atualizações. Como tudo, evolui. Por que a higiene oral não deveria se atualizar? Por exemplo, temos maior risco de periodontite e gengivite, gengivas sangrando e até inflamação óssea e cáries em países desenvolvidos com mais acesso à higiene oral convencional do que em países como África ou Ásia, que muitas vezes não estão tão próximos de conseguir uma consulta com higienista ou uma prateleira de pasta de dente. Então, só dizendo, porque eles podem ter outro estilo de vida que talvez os ajude. Quanto disso você atribui ao estilo de vida e dieta versus os produtos que usamos? Sendo que muitos são tóxicos. Acho que a forma como a higiene oral é desenvolvida, o que estudamos em odonto, é um band-aid. Para nós, num mundo não natural, comendo comida errada, estilo de vida errado, processados, dieta, foi assim que começou. Veja o trabalho de Weston Price. 150 anos atrás, quando ele percebeu que crescíamos bem, comendo alimentos ancestrais, vivendo com a natureza, sem problemas de espaço, 32 dentes lindos, sem gengivas sangrando, sem cáries, nada versus comer processados e parecer monstrinhos com dentes apinhados, sem espaço, respiração bucal e muita gengivite. E ele conectou isso aos alimentos processados. E nossos adolescentes hoje se parecem com os que ele descreveu. Normalmente têm rosto estreito, sem espaço para sisos ou dentes, precisam de aparelho, têm gengivite, gengivas inflamadas e sangrando, e muitas cáries. A cárie é a doença crônica número 1 no mundo, sobretudo no Ocidente. Então, estilo de vida vem antes da higiene oral. Não digo que não precisamos escovar. Seria errado, porque a maioria tem um estilo de vida normal, eu, com minha nutrição, e estilo de vida adequado aos meus genes, epigeneticamente. Só como comida integral de verdade. Basicamente isso. Provavelmente não precisaria escovar. Meus dentes estão sempre limpos. Sem placa. Mas se eu bebesse uma coca, teria placa. Se comesse cereal sempre, precisaria de outras coisas, pois esgoto meus nutrientes. E essa comida é pegajosa, gruda nos dentes e vira superfície para o microbioma que a come. Então, todo microbioma oral, as bactérias que vivem com você, talvez perceba, mas os estudos evoluem mais e mais a cada dia. Temos um bom departamento de P&D aqui, na minha cidade, Tübingen, universidade e centro de pesquisa enormes sobre microbioma. E novos estudos mostram que o substrato que você dá ao microbioma, a comida, basicamente, pode mudar o microbioma em 12 horas. Se você troca da dieta padrão americana para uma mais, baseada em integrais, muda seu microbioma, erradica os que amam açúcar, processados e o melhor ecossistema na boca, nem são tão ácidos, não produzem essas coisas e não estão esgotados. É sobre equilíbrio. Precisamos achar o equilíbrio. E, portanto, eu diria, número 1, estilo de vida. A limpeza vem em segundo. Mesmo se você fosse super das antigas, comesse ancestralmente, mastigando muito e comendo muita comida crua, talvez, digamos, maçã ou cenoura, elas limpam seus dentes. Coma uma maçã ou cenoura crua e terá dentes limpos. É como escova natural. Mas quem faz isso? Certo. Quanto à dieta, evite processados. Sim. Queremos integrais, comida de verdade, dieta ancestral. Mas vamos detalhar e falar sobre alimentos específicos que queremos incluir, bons para a saúde oral. E além dos processados,
Outros problemáticos. Ok, evite processados, são moles, faltam nutrientes, claro. Por processados, quero dizer farinha refinada, o açúcar refinado, você sabe, trigo, pão, tudo o que comemos sempre, comida de conveniência. A primeira pergunta foi: quais alimentos apoiam seu microbioma e dentes? Correto? Sim. Mais específico. Sim. Falamos de forma geral, mas Sim. detalhando. Pode usar você como exemplo. Como é sua dieta para apoiar sua saúde oral? Temos que pensar em comer e mastigar. Mastigar treina dentes, osso e músculo da mandíbula. Estes aqui não vêm de comida mole. E smoothies. Literalmente, pense em mastigar. Pense em alimentos densos em nutrientes que comíamos por 2,5 milhões de anos. E só nos últimos 10 mil anos começamos a agricultura. Então, o que pode pescar, caçar, coletar, geralmente é ótimo. Sou fã de carne, peixe. Eu sempre, ressalva, como comida saudável, orgânica. Pego carne de fazendeiros locais. Não, compro nada. Produzido em massa. Isso deve ser. Um aviso, falo de comida de boa qualidade, mas diria carne, peixe, pode ser qualquer coisa, do focinho à cauda, se gosta de órgãos. Eu, pessoalmente, gosto de carnes mais magras. Não sou de comer gordura. Não me faz bem. Não funciona para mim. Sou mais de carboidratos. Sou atleta. Preciso de muitos carboidratos. Mas prefiro comer batata doce ou talvez um pouco de arroz. Mas sinto que, se optar por integrais de verdade, não tem erro. Também vale. Se tolera laticínios, pode comer. Laticínios crus, se tolerar. Pode ser gatilho imunológico. Se consumiu laticínios convencionais, seu sistema imune pode ser alérgico. Mas se tolerava, laticínios crus podem ser boa opção. Então, ovos, carnes, peixes, a comida de verdade básica, simples assim. Quase nada de pacote. Coisas que você poderia caçar, pescar, coletar ou... Sim, coletar. Fruta é incrível, é fibra natural. Eu, pessoalmente, se for interessante, vejo nutrição e comida como informação. Então, em tudo que ensino, proteína é importante, precisamos como bloco de construção para dentes, ossos, cirurgias e saúde geral. A meta de proteína está sempre lá. Foco em ter proteína em cada refeição, pessoalmente. Carnes magras, peixe, ovos, simples assim. Carne é informação. Combino com alguma. Fonte de energia vegetal, de fácil digestão para mim. Pessoalmente, batata, batata doce, até arroz branco. Fonte simples de energia. E adoro, gosto de comer fruta. Para mim é muita fibra. Frutas vermelhas, framboesas, tem muita fibra. Pessoalmente não sou fã de vegetais e folhas verdes. Posso comê-los, me acostumei porque acho que são saudáveis, dando diversidade ao microbioma com fibras, mas naturalmente não comeria muito. Nunca comeria. Verduras quando criança, nem pensaria. Mas peixe, arroz, carnes, ovos, é bom para mim. Mas desenvolvi o protocolo de design de alimentos, que todos os meus convidados que nos visitam começam 4 semanas antes de nos verem. Preparamos nossos pacientes, chamamos de convidados, em sua jornada para a saúde ótima, para chegarem turbinados. É baseado em 20 anos, testando todas as dietas que imaginar. Keto, paleo, jejum, low carb, high carb, vegan. Tantos nomes para dietas viram mentalidades, mas o conceito de design de alimentos funciona como guarda-chuva. E ensino meus alunos a pensar em nutrientes. Criei meus algoritmos para uma pessoa média que nos procura sobre como otimizar o corpo, começando pela boca. Porque não são só as coisas dentárias que precisamos remover, são os alimentos, nutrientes e informação que absorvemos. Torna-se um manual para vida
sustentável, porque a nutrição é a base de tudo. O princípio do alimento como remédio. E a partir daí, refinamos para os micronutrientes. Criei o protocolo de cura óssea. Isso também evoluiu muito além de um protocolo de cura óssea. Começou como cura óssea sistêmica. Agora é mais uma matriz de saúde funcional, completa, simples, baseada nos micronutrientes-chave, como agem em sinergia para criar dentes duros, gengivas rosas saudáveis, estrutura óssea incrível e um bom intestino, pois está tudo lá. Começamos na boca e otimizamos o corpo a partir daí. Pelo seu jeito de falar de comida, você inclui carboidratos, como batata doce, arroz, frutas vermelhas. Fale como. Agem diferente na boca. Presumo que por isso os apoia, em vez de biscoitos salgados ou doces. Porque dependendo de quem fala, podem colocar ambos na categoria de alimentar bactérias na boca, causando cárie. Fale sobre sua visão. Sim, para mim, proteína é o bloco construtor. Os outros dois macros são carboidratos e gorduras. Sabemos que se fala muito se carboidratos ou gorduras são ruins. Alguns acham que temos que eliminar carboidratos por serem insulinogênicos, levarem ao acúmulo de gordura, etc. Eu defendo que muitos pacientes nossos entram num protocolo fase 1 muito baixo em carboidratos para resetar, recuperar sensibilidade à insulina, estabilizar o açúcar no sangue. Estou ciente disso. Falava sobre mim. Sou atlético, tenho muitos músculos e, para mim, meu combustível preferido são carboidratos. Por isso escolho carboidratos mais inteligentes da natureza, pois carboidratos são a energia das plantas. Gorduras vêm mais de animais, como nós armazenamos gordura, como energia. Então, se você põe carboidratos, todos na mesma caixa, como biscoitos salgados e refinados. Isso gera uma reação diferente em como o corpo lida com eles. Se come um biscoito salgado, é como beber coca ou açúcar puro, por ser tão refinado. Começa na boca com a digestão. Ele já se dissolve na boca. Se puser o biscoito lá, bactérias erradas o comem, produzem ácido ali, mas também ao engolir em minutos, seu açúcar no sangue sobe muito como ao beber coca. Você precisa de muita insulina para tirar isso. E então, tem esses picos de açúcar no sangue o dia todo. E esses picos de açúcar, por si sós, desequilibram seu balanço mineral, sua saliva, tornando-a ácida. A reposição piora. Temos que estabilizar o açúcar no sangue. Portanto, temos que nos tornar tolerantes a carboidratos. Primeiro, e a comida ruim, que aumenta seu açúcar no sangue, como açúcar clássico, grãos, biscoitos salgados, tudo isso, eu não os qualificaria como fontes naturais de carboidratos, são alimentos projetados, têm gosto incrível, boa sensação na boca, são projetados para viciar, há engenheiros químicos por trás disso para fazer parecer do jeito que você adora como consumidor. E se come batata doce, para a maioria nem é agradável. Alguns chamam de legumes. Para eles são legumes. Batatas são legumes para mim, já é carboidrato, por ter um pouco de amido. Mas se as come devagar, talvez com casca, ingere muita fibra. Seu corpo leva mais tempo para digerir. E não tem picos de açúcar tão grandes como com alimentos rápidos e processados. Ou seja, a capacidade do corpo de se manter equilibrado no balanço mineral, açúcar no sangue e saliva é diferente. É uma forma diferente. O mesmo vale para açúcar. De novo, nunca comer fruta, senão terá diabetes. Isso é besteira. Errado. Sinto que fruta acho que evoluímos comendo doces. Ensino aos meus filhos que doces de super-heróis são frutas, porque crescem naturalmente.
Acho que é o que a planta te dá para comer e digerir. É mais fácil de digerir, tem muita fibra. Mas se começa a fazer vitaminas e bebe 5 frutas num copinho, a coisa muda. Pode sobrecarregar seu corpo com frutose. Novamente, no início da conversa, isso é sutil na quantidade. Pessoalmente, sinto que não se deve exagerar. Pode tomar uma vitamina às vezes, sem problema, mas não. Exagere algumas frutas por dia, 2 a 3. Provavelmente não é problema se a come inteira, porque vem com fibras, outros micronutrientes e tem o mel. Foi demonstrado que ele, embora contenha carboidratos, tecnicamente foi demonstrado que às vezes até reduz os níveis de açúcar no sangue. Então acho que a natureza acertou de novo. E só porque diz calorias e carboidratos no verso do rótulo, não é a mesma coisa. É o que eu disse antes. Para mim, nutrição é informação. Que informação seu corpo recebe? Tenho certeza que seu corpo conhece a informação de uma banana, mamão ou frutas vermelhas e o que fazer com ela, mais que com um biscoito salgado ou de peixe, grudando nos dentes e produzindo ácidos ali do microbioma. Essa é a forma sutil de ver. Mas xarope de milho rico em frutose não é da natureza. Pode ser mais prejudicial. Acho que não há alternativa saudável, por isso é super não saudável. Quero ter certeza que analisamos essa parte antes de seguir, onde podemos usar o exemplo da banana. Quero focar na boca onde, digamos, uma banana e o microbioma ali começa a digerir, tornando a boca mais ácida e nos pondo em desmineralização na boca. Como isso difere para você de biscoitos salgados ou doces, falando de frutas como vermelhas e bananas, grudando na boca no microbioma e como reagem a isso? Sim, acho que o microbioma são as bactérias. Acho que são as bactérias em si. Como expliquei do hospedeiro, a forma como digerimos a fruta é diferente de como digerimos biscoitos salgados. O mesmo ocorre em nível micro para as bactérias. Se dá fast food às bactérias, as que amam fast food vencem. Então elas superpopulam e produzem mais ácidos como Streptococcus mutans, Porphyromonas gingivalis, os suspeitos usuais da cárie versus. Alimentar um microbioma diferente focando em frutas. Porque mesmo as bactérias ruins talvez nem gostem de fruta, não sabem digeri-la por causa da fibra. Elas a evitam, pois há polifenóis e outras coisas boas ali, é um conjunto diferente. Diria que é ver o bicho ou micróbio como nós, o hospedeiro, mas num microambiente, fazendo tudo mais rápido por ser tão rápido lá. Se recebem fast food, podem produzir suas coisas mais rápido e você alimenta os errados ali. Parasitas, por exemplo, adoram fast food. Por isso, às vezes, tenho muitos pacientes com vício em açúcar, têm queda por doces, não conseguem mudar, obviamente pela queda por doces. Também tem restaurações dentárias ruins. Curiosamente, às vezes, quando vem para a semana de otimização da saúde, trocamos as restaurações antigas. Chega de metais, canais radiculares, inflamação no maxilar. Relatam não ter mais queda por doces. Mudamos completamente o microbioma oral, vírus, cândidas, mofo e outros fungos vivem frequentemente em canais radiculares e restaurações, ruins que precisam ser refeitas. Eles desaparecem. Mudamos para um normal e você não está mais viciado. Tudo se resume ao seu microbioma, na pele, boca, intestino, em todo lugar. Existem tipos diferentes. Você pode mudar isso, mas nunca pode mudar o microbioma intestinal se esquecer do oral, pois é a porta de entrada para o intestino. Se vir como hotel, seria o lobby. Sim, tem que ver o quadro completo. Ok,
Então você diz que as bactérias na boca reagem diferente a esses alimentos. E quando é algo processado, de novo, o exemplo do biscoito salgado ou doce, isso leva ao ambiente ácido, desmineralização. E enquanto estamos nisso, vamos trazer a outra peça da acidez na boca, onde alguém toma água com gás, café, kombucha. E isso independe das bactérias, criando acidez na boca e nos levando de novo à fase de desmineralização. Sim, isso é normal. Sempre que comemos algo, ou bebemos café, chá, suco de laranja, etc. Coca Diet, Coca. Tudo isso, inerentemente, te dá um ambiente ácido, às vezes mais ácido, pois suco de fruta é muito ácido, café também. Fica abaixo de 5. O pH normal na boca é apros. 7, 7,4, dependendo, digamos que para homens é geralmente neutro. Para mulheres, muda com o ciclo, pois tudo muda ali nas 4 semanas, até a saliva fica mais ácida. E se bebe coisas mais ácidas, fica abaixo de 5. Abaixo de 5 é quando falamos de desmineralização. Significa que perdemos mais minerais do que repomos. Mas com o tempo, entre exposições, minerais suficientes e sistema equilibrado, ele se recupera. Sua saliva é molécula milagrosa, que vai instantaneamente remineralizar os dentes. Mas leva 30 minutos. Se obviamente falta nutrientes para repor, isso não acontece, pois sua saliva pode não ser a água milagrosa que precisa. Pode ter boca seca, não repor nada agora. Bom ponto. Não queremos que pessoas temam entrar na fase de desmineralização. Não, de jeito nenhum. É só garantir que não estejamos lá o tempo todo. Alguém tomando café o dia inteiro. Ficando nessa fase, você quer garantir que tenha períodos em que você vai lá e depois volta para a remineralização. Sim. E tem o equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Também é equilíbrio. Se, digamos, se permite uma coca a cada 4 semanas porque adora, tudo bem. Não vai morrer por isso. Tem que se divertir. É equilibrar. E, obviamente, há o que chamo de janela de resiliência. Pessoas são mais ou menos resilientes. Resiliente significa quanto estresse seu corpo tolera. Obviamente, vejo muitos atletas de alta performance e também pessoas super cronicamente não saudáveis, doentes. Elas obviamente não têm mais grande resiliência. Então tem que fazer muito para trazê-las de volta ao equilíbrio, para não saírem do eixo. Porque se está numa fase em que tem medo de cada coisinha que come, se come, digamos, uma fruta e tem problema digestivo por dias, não é mais resiliente. Algo está errado. Tem que modernizar ou reconstruir sua casa, seu corpo. Isso não é futuro. É apenas um sinal. Mas tenho muitas dessas pessoas. Por isso sempre preparamos pacientes, 4 semanas antes da remoção das restaurações antigas e ruins para estarem resilientes naquela fase. E por que fazemos a parte dental, removendo canais radiculares, metais? Esse é o maior detox que terão. Não é limpeza com sucos que é desintoxicação. O maior detox é remover as fontes raiz de toxicidade, da carga tóxica instalada. Pois, vamos encarar, você não nasce com metais na boca ou canal tratado. São coisas colocadas depois. E não pode biohackear uma solução. Tem que se livrar disso. É remover a fonte. Esse será o maior detox, se feito corretamente, e precisa reparar de forma inteligente. Idealmente, nunca quer ver um dentista, pois seus dentes são duros como pedra, naturalmente. Mas se esse barco já partiu, temos que ter estratégias para consertar. E então, nunca mais tivemos como paciente dentário ou convidado. Vamos nos aprofundar em tudo isso. Claro, mas quero ter certeza que terminamos aqui antes de entrar nisso. Digamos que você converse com alguém que vai vir te ver e estão na fase preparatória, onde quer que se fortaleçam antes do procedimento com você. Se não são resilientes,
Quais as peças fundamentais que os faz trabalhar para recuperar? Para nos ver, a base é mudar dieta e nutrição deles com o conceito de design de alimentos e repor macro e micronutrientes. É o que fazemos para fortalecê-los primeiro. Então, já estão mais resilientes. Algumas pessoas, 80% dos pacientes que vemos na minha cidade são do exterior. Vêm do Japão, América, África, de todos os lugares. É uma jornada de destino. Há poucos que vêm de perto que podemos ver e dizer: ei, para você a preparação leva 8 semanas. Por isso fazemos média de 4 se já está otimizado. Temos muitos pacientes assim, já em dieta perfeita. Comem muitos nutrientes. Já estão construídos. Esse é meu cenário ideal. Seria eu. Se me machuco, faço. Um tratamento amanhã e meu corpo se cura. Esse é o objetivo. Obviamente, ao preparar alguém por uma média de 4 semanas para a cura, ao chegarem, ficam conosco por uma semana. Nessa semana, removemos metal com segurança e canais com cuidado e tratamos a inflamação. No local, temos um centro de otimização da saúde biohacking, um oásis. Temos tudo: QV, nutrição, laser na veia, oxigênio hiperbárico e treinamento hipóxico intervalado, o que imaginar. Temos tudo no local para mitigar e aumentar a resiliência, para não parecer o Rocky Balboa. Procedimento. Aqui. O objetivo é, se já fez muito, terá um momento museu da vida. Sem pensar mais na experiência odontológica passada. Novamente, não somos dentistas, somos arquitetos da saúde ótima via boca e isso é algo que não existe. Obviamente, o futuro da biodontologia, trabalhamos numa abordagem Waldorf Astoria para tratar nossos convidados na jornada para saúde ótima. Começamos pela boca, mas otimizamos todo o sistema. Cobrimos a alimentação. Princípios integrais, qualidade, ancestral. Se alguém já faz isso, há suplementos que recomenda para melhorar ainda mais? Sim, faz parte do preparo. Chama-se protocolo de cura óssea, baseado em doses muito altas de vitamina D3, para cura óssea sistêmica e reparo dentário. E a ciência sólida por trás. E a vitamina D3, digamos, não é bem vitamina, é um hormônio produzido sob luz solar, mas na Alemanha, sem sol por 6 meses. Então, temos que suplementar vitamina D3. Idealmente, no sol, teríamos vitamina D3 da pele bronzeada. Realisticamente, mesmo no verão, muitos ficam em locais fechados trabalhando. Então, a vitamina D3 é algo crítico que medimos. E quero a vitamina D3 no dia do tratamento acima do normal. Não 30 a 60 nanogramas. Acima de 60 nanogramas. Ou na faixa de nanomol, acima de 150 nanomoles. Há 2 faixas. Mas quanto à vitamina D3, precisamos dela para mover o cálcio dos rins e intestino para o sangue. Mas não queremos cálcio solto calcificando artérias. Queremos nos dentes e ossos. Então precisamos de cofatores, como vitamina K2, magnésio, zinco para ativar receptores, boro, vitaminas B, metiladas, biotina. Há vários micronutrientes. Como ensino isso há mais de uma década, criei a formulação Bone and Teeth na Europa. Para ser transparente, tenho 2 empresas, uma na Europa há mais de década, Sups Nutrition, e esta Bone and Teeth. Combina toda a ciência da cura óssea. Bone and Teeth faz sentido, sistêmico, mas temos para a América uma solução completa, como regar sua planta. São os nutrientes para dentes e ossos duros. Chama-se Tooth Shield, no ZEUA. E a empresa aqui é
Supreme Oral Health. Sim, mas é a formulação que fui motivado a desenvolver por mais de uma década. Descobri recentemente que tenho registro para o protocolo de cura óssea de 2014. É há quanto tempo existe e sendo iterado, pois acredito em versão 2, 3, 4, sempre em desenvolvimento. É minha mente. Adoro desenvolver e criar coisas necessárias para muitos, pelos meus ensinamentos, por ver milhares de pacientes. É diferente de só achar um produto e vender. Surgiu naturalmente, mas está aí. É bom talvez para os ouvintes saberem que existe e ajuda. Sim, alguns nutrientes. Vitamina D3, K2, magnésio, zinco, boro, vitaminas B, metiladas, biotina e molibdênio e outros. Oligoelementos também, como vitamina B6, molibdênio e manganês, são importantes. É uma fórmula bem completa. Meu cabelo cresce o dobro da velocidade normal. O mesmo para unhas, é a mesma ciência. Osso, dentes, cabelo e unha têm um pouco da mesma. Bioquímica. Ok. Você falou sobre preparar alguém com suplementos antes de vir consultá-lo. Qual a diferença no dia a dia versus o período pré-procedimento? Você quer dizer no dia a dia? Em termos de dosagem, faz parte? Suponho que a manutenção Sim. inclua esses nutrientes, mas difere na preparação do corpo Sim. para a consulta? Sim, para preparar o corpo. A fase 1 é mais alta, doses mais altas. Em média, 20 mil UIs de vitamina D3 por 2 meses, com cofatores. Mas para manter, ou se só quer dentes fortes, porque todo mundo quer dentes fortes, não quer ir ao dentista por cárie. Então, toma a quantidade normal, 3 a 5 mil unidades de D3 por dia, a manutenção regular. Provavelmente pode. Se for só sobre dentes, ossos, gengivas, provavelmente basta aquela formulação única. Tem tudo. Obviamente não o bastante para a cirurgia, que é como reconstruir sua casa. Precisa de mais trabalhadores, madeira, cimento, entende? Precisa reconstruir. Então, obviamente, temos mais aminoácidos, mais colágeno, mais proteína, mas isso apoia a fase da cirurgia. Manter é algo que precisa ser mantido. Nunca fique abaixo de 60 nanogramas por mililitro de D3 na vida. Fique na faixa alta. Estando lá, é fácil manter. No início, você descreveu sua rotina matinal e mencionou suplementos, azul de metileno e aminoácidos. Fale sobre esses dois especificamente e por que você os inclui. Aminoácidos são os blocos de construção da proteína e da vida. As partes da proteína são os aminoácidos. Há 9 essenciais que precisamos obter dos alimentos. Tomá-los em pó é viver melhor pela ciência, pois não precisa digerir um bife para obtê-los. Você os obtém na hora. É uma entrega extra. Mas como projetei, não são só os essenciais. Temos outros que são precursores de neurotransmissores. Talvez ouviu falar de dopamina, acetilcolina, serotonina, GABA e aminoácidos, se formulados corretamente, com tirosina e outros. Aumentarão seu lado produtivo durante o dia, em vez de cansar. Pode usá-los para mais energia. A fórmula que criei tem complexo mitocondrial, creatina, magnésio malato e vários aminoácidos para apoiar desintoxicação hepática, fases 1 e 2. Porque desintoxicação é principalmente conjugação de aminoácidos. Muitos pensam em proteína, aminoácidos, para fisiculturismo e músculos. Mas, na verdade, seu sistema imune precisa primeiro. Suas enzimas, 50% do colágeno, muito do corpo é aminoácidos, proteína, informação
Neurotransmissores. O excedente vai para os músculos. Precisa de muito, senão o corpo prioriza funções vitais. Por isso precisamos de ao menos 2 gramas por quilo de peso ideal, 1 grama por libra. Atletas ou pós-cirurgia, às vezes mais. A formulação específica que criei ao longo de anos de tentativa, erro e testes, e azul de metileno é algo que faço por ciclos. 6 a 8 semanas, depois paro por 6 a 8 semanas. Azul de metileno é só. Eu diria que não é. Eu diria que é um antioxidante. É potencial redox. Basicamente dá elétrons que você precisa. Mitocôndrias. Sim, nas mitocôndrias. Para as mitocôndrias produzirem ATP, precisa de muitos elétrons. E o azul de metileno te dá isso. Por outro lado, não uso na boca como biohackers com língua azul. Não quero usar para o cérebro. Uso para a digestão. Também é um antimicrobiano forte. Equilibra seu microbioma intestinal. Vejo isso como não limpador de aquário, mas limpador intestinal. E escaneamos muito. Temos dados. Muitos convidados têm muito estresse oxidativo. Este é um supernutriente, ou molécula, para equilibrar isso. Você disse que não toma pela boca? Eu tomo, mas não dissolvo na boca. Literalmente bebo para ir para o intestino. Não sou fã, talvez pastilhas sejam boas para névoa mental ou cérebro lento. É incrível para isso. Meu cérebro funciona bem. Poderia me superestimular. Por isso não gosto. Mas gosto para o intestino. Entendi. E para antioxidação geral. Ok. Outros suplementos que incluem óleos de peixe? Ah, sim. Coisas básicas? Óleo de peixe para mim não é suplemento. É nutrição básica. Sempre temos uns 3 gramas na fase, de ômega 3 reais, baseados em triglicerídeos e muitos fosfolipídios. Pelas membranas celulares escaneamos. Medimos isso na semana que os convidados estão aqui. Medimos o ângulo de fase que mostra a rigidez da célula. Sua célula, olhando no nível microscópico, é redonda com camada externa. A dupla camada fosfolipídica frequentemente fica rígida. Por toxinas ou óleos errados, precisa de uma troca. Então, ômega 3, se baseados em triglicerídeos e limpos, ajudam muito. Mas fosfolipídios por cima também ajudam, como Fosfatidilcolina. fosfatidilcolina, incrível, está no protocolo. Vitamina C está incluída, temos uma enzima específica. Colágeno, já disse, é 50% do osso da estrutura corporal. Usamos muito para cura intestinal e saúde, cura oral. O quê? Mais no protocolo. Muitas coisas são básicas para mim, nem suplementos. Magnésio, nem considero suplemento, é básico. Está em tudo. Então, número 1 é a bebida de aminoácidos e colágeno de manhã. O azul de metileno é um extra. O Bone and Teeth é algo. Ou o Tooth Shield. Na América, é algo que faço todo santo dia porque cobre dentes fortes, ossos fortes, gengivas fortes, cabelo muito longo, muito forte, unhas e também ajuda com o sono. É toda a mesma bioquímica por trás disso. É metilação. É apenas uma boa fórmula completa que eu, pessoalmente, simplesmente tenho. Como escovar os dentes 2 vezes por dia, uso isso todo dia, é manutenção, quero dentes fortes sempre, mesmo comendo superalimentos e comida de verdade, sei que a qualidade nutricional solo não é a mesma. E eu também não estou sempre na luz do sol. É por isso que eu incluo este único sempre. Azul de metileno, por exemplo. Isso muda. Eu não faço isso o ano todo. Sim, você provavelmente usa ômega 3 também. Creatina eu sempre tenho. Está na minha formulação de aminoácidos. Eu nem penso nisso. Certo.
Vamos aos seus tópicos favoritos, começando com suas 3 perguntas aos novos pacientes. Metal na boca, tratamentos de canal, ou extraiu os sisos? Vamos aprofundar cada um, começando com metais. Então, uma visão geral dos metais na boca. E por que Sim. são problemáticos? Então, a odontologia convencional, estudei isso 15 anos atrás. É sobre reparar dentes, consertar sorrisos e mordidas. E, obviamente, nos últimos 100 anos. Como profissão, somos criativos com materiais para reparar dentes. Então, há uma variedade de metais usados na boca para restaurar mordidas. Alguns são inerentemente tóxicos. Os desafios dos metais não são naturais no corpo, vêm debaixo do solo. Então, metais podem ser gatilho imunológico por serem estranhos. Segundo, alguns metais são tóxicos, exigindo desintoxicação. E terceiro, com 3G, 4G, 5G, EMF, todo metal no corpo vira antena. Então, 3 desafios. Você pode abrir a boca e ver uma obturação preta, prateada. E essas obturações pretas ou prateadas foram comercializadas assim por muitos anos. São chamadas de obturações de amálgama. Amálgama é uma mistura com pouquíssima prata, mas contém 50% de mercúrio. E o mercúrio é o elemento não radioativo mais tóxico. Na sua obturação, ele não está ligado. Quando você tem essa obturação, ela libera gases, uma microdose por dia, por 10, 20, 30 anos. Você se intoxica cronicamente com mercúrio. Com o tempo, torna-se uma carga tóxica, 2 a 3 microgramas por dia. Isso acumula em 10, 20, 30 anos. Temos que remover como lixo altamente tóxico, desde o início. Achei que não faz sentido. Nunca colocaria isso na minha boca. E eu, pessoalmente, naquela época, sem saber da toxicidade, achava super feio. Nunca colocaria algo preto na boca de um paciente, porque nunca faria em mim. Fica horrível. Então, se temos algo branco, por que não usar? Curiosamente, a partir de 2025, será banido na Europa. Finalmente, a proibição ambiental completa do mercúrio, que inclui que material dentário não pode mais conter mercúrio. Não é que nos digam para parar, porque causa problemas de saúde. É uma questão ambiental agora. E no dentista ficará mais caro. É como divulgam agora. Mas entendo, pois obviamente, se todos soubessem que isso realmente causa ou contribui para problemas crônicos de saúde, ninguém poderia arcar com as consequências. Então entendo perfeitamente. Mas estou feliz que na Europa esteja banido. Nos países escandinavos é banido pelo mesmo motivo há quase 20 anos. E na Rússia há quase 50 anos. Vai demorar mais. Mas na América acho que deveriam seguir em breve e fazer o mesmo. Vocês estão começando com o Fleur, né? Vocês vão parar com essa intoxicação por mercúrio, porque é desnecessário. Temos materiais muito melhores agora. E, obviamente, além do mercúrio, temos o ouro. Ouro é metal precioso, mas não tem lugar na boca. Sua boca é um eletrólito, é saliva, é como colocar metal na água do mar. Pense na hélice de um barco, enferruja. O mesmo acontece com o tempo. Pequenas moléculas, íons dos metais se desprendem diariamente pela saliva, mordida. Eles entram no seu sistema. Geralmente são bons em se ligar a enzimas, proteínas ou componentes de enxofre no sistema. Então você se intoxica mais ou torna seu corpo alérgico a esses íons. Temos os implantes de titânio. Se perdeu um dente sem raiz, recebe um implante dentário.
um implante dentário convencional é de titânio. Titânio é outro metal. Agora sabemos que há uma alta população que de fato se torna sensível ao dióxido de titânio. O dióxido de titânio, por exemplo, é um corante branco que foi banido na Europa há 2 anos. Vocês provavelmente ainda o usam na América. Os implantes de titânio, quando parafusados, partículas de óxido de titânio são liberadas no osso, causando inflamação crônica. Mas há também galvanismo, efeitos de bateria, e corrosão tribológica, efeito de ferrugem. No geral, uma boa estratégia hoje é optar por ser livre de metais, e é uma das minhas especialidades. Sou um dos primeiros especialistas internacionais em implantes cerâmicos. Não coloquei nenhum implante de titânio. Por mais de década não toquei em titânio. Coloquei só implantes cerâmicos. Já coloquei mais de 5.000, talvez 6.000 agora. Nem contei mais. E isso sempre foi motivo de críticas dos colegas. Felizmente, desde 2023, são diretriz médica na Alemanha. Eu estava um pouco à frente do meu tempo. Porque todo cliente, todo paciente ouvindo, se quiser, se for ao dentista comum para um dente novo, provavelmente receberá implante de titânio. Você tem que questionar e dizer, não, quero um implante de cerâmica. Para isso, precisa de um dentista biológico padrão global para achar os certos capazes de fazer. Para não ser prejudicado com titânio, mas receber um parafuso branco. Fale mais sobre o efeito bateria. Sim. Mencionou rapidamente. Mas se alguém tem ouro e amálgama do outro lado da boca, por ter 2 metais diferentes, é esse efeito bateria acontecendo Sim. dentro das nossas cabeças? Olha a física, a física de uma bateria. Tem um cátodo, um ânodo e um eletrólito, e há uma corrente. Então, se você tem 2 diferentes, se você tem 2 metais diferentes, com potenciais elétricos distintos na boca, digamos, um implante de titânio com uma coroa de ouro sobre ele. Correntes elétricas podem ser medidas por causa da saliva, o eletrólito que você tem ali naquele implante. Mede-se voltagem de 3,5 volts. Corrente real. Alguns clientes ou pacientes são eletrohipersensíveis. Pacientes relatam sentir eletricidade, gosto metálico na boca e até ficam hipersensíveis perto de torres de celular e afins. Então, isso não é misticismo, é ciência de verdade aplicada. E embora talvez nossos padrões odontológicos, frequentemente atrasados, possam ainda não cobrir isso, é apenas física, eletrofísica e química simples. Você só tem que juntar Lé com Cré. Não critico meus colegas dentistas convencionais, é só que nosso treinamento carece de atualizações nesta área. E, obviamente, por isso criei o Instituto de Odontologia Biológica com a certificação Biodentistry 3.0, para que nesse primeiro curso recebamos uma atualização de software como profissão e possamos falar a mesma língua. Onde este assunto, obviamente, é coberto com toda a pesquisa e ciência existente. Só não está nos livros que aprendemos na faculdade de odontologia, porque o currículo na universidade já estava desatualizado quando estudei e também quando meu pai estudou. Então é super lento. Então a mudança virá dos clientes, dos pacientes. Essa foi minha ideia. Mesmo anos atrás, quando escrevi este livro, ele foi escrito para o leigo. It's all in your mouth, em inglês. Não tenho uma em inglês aqui agora, mas acabei de ver esta alemã aqui. Ele não é um livro médico. É literalmente uma explicação de todo a saúde ótima começa na boca conceito e como aplicá-lo no dia a dia e o que pedir ao seu dentista. E naquela época, eu não sabia o quão longe isso iria, mas obviamente evoluiu umas 10 vezes daquele livro para o que somos capazes de fazer hoje. Está tudo crescendo, sempre, em constante transformação. E como eu disse, está virando um movimento agora. E
Esperamos ter centros de saúde como o nosso aqui, por toda parte, em alguns anos. Uma coisa que você disse que realmente me marcou sobre os amálgamas é o fato de serem aceitos, não mais na Europa, felizmente, mas lá na América. Quando você os remove, vira um risco biológico. Sim, exatamente. A desconexão é inacreditável. Mas pense nisso por mim também, assim, na universidade, literalmente, eu não aprendi isso. Na universidade, ainda aprendíamos a técnica de fazer uma obturação de amálgama. Apenas uma técnica. Nós realmente colocávamos nos dedos e brincávamos com ele. E essa coisa é super tóxica. Entra na sua pele e na sua célula em 1 milissegundo. Então, nos intoxicamos o tempo todo. Mas aí eu fui para a prática e vi aquela placa, há uma remoção de amálgama e risco biológico. E instantaneamente pensei, espere um segundo, como podemos colocar isso na boca dos pacientes e depois tratar como lixo tóxico ao remover? Então esse conhecimento, esse pensamento é automotivado e talvez exija pensar um pouco fora da caixa. Porque naquela época eu já me interessava por saúde geral ótima para mim. Então, obviamente, eu tinha outro foco nisso. Mas é tão lógico, se você explicar para qualquer paciente, cliente ou ouvinte, ele entende na hora. O único problema muitas vezes é o dentista que não está atualizado no conhecimento. E talvez ainda esteja, não digo com lavagem cerebral, mas com o treinamento inicial da universidade. Universidade é o cartão de entrada. É quando a profissão começa. É quando você decide o que fazer com isso. Você tem uma base sólida. Na Alemanha, estudamos medicina e odonto juntas. É uma profissão médica. Não somos dentistas, somos médicos dos dentes. Zahnarzt. Zahn, dente, Arzt, médico. Médicos dos dentes. Mas perdemos o médico. Ainda somos dentistas. Pensamos só em consertar. O que fazemos é uma transformação da profissão, do técnico que ainda somos, para um especialista em saúde. O lado técnico, ainda precisamos ter o mais alto nível de excelência, usando só biomateriais que não perturbem o corpo. Mas essa talvez seja a parte mais fácil. Entender as complexidades da medicina funcional, saúde geral, cura intestinal, desintoxicação e bioquímica. Esse é o próximo nível. Por fazer isso há tanto tempo, desenvolvi protocolos comprovados, como Food Design, protocolo de cura óssea, nos quais você se certifica como biodentista de verdade, na jornada para o padrão global de biodentistry. Sim, assim podemos criar um modelo a partir do que fiz nos últimos 15 anos. Começou antes, mas tendo no meu centro por mais de uma década, ensinando por uma década, mas agora, felizmente, em escala global, há alguns anos. Sim, é legal porque imagine minha transformação pessoal de ser um dentista que fazia os primeiros implantes cerâmicos, um dente novo em um dia com cerâmica, para um professor que está, quando faço cirurgias, geralmente um novo biodentista me acompanha aprendendo. Os clientes apreciam, temos tempo com eles e mudamos a profissão. Exige mudança de mentalidade para mim, leva tempo. Adoro este momento, é um jogo novo e, sim, estou feliz e abençoado nesta jornada e nunca parei, mesmo tendo tido muita resistência. Sim, se você vai contra a correnteza, recebe pressão. Mas veja o peixe nadando para a fonte. Ele sempre vai contra. Porque a fonte está lá em cima. Sim. Tem que ir contra a correnteza. É assim que se diz? É a palavra certa? Contra a maré, nadando rio acima. Tem que ir rio Sim. acima para achar a fonte. E foi o que fiz. Fiz por pura intuição e por pensar. Eu focava em: isso faz sentido? Não. Como mudar? Obviamente não pensei em tudo desde o início,
mas sempre questionei a universidade. Por quê? Porque me interessava por nutrição, suplementos, treino, fisiculturismo, otimização da saúde bucal, por causa dos meus próprios desafios de saúde no início. Então precisei criar uma nova espécie e chamá-los de biodentistas de verdade. E amo isso. Já é uma tribo enorme. Eu provavelmente toquei mais de 1.000 dentistas na última década. Mas para a certificação real, temos cerca de 50 a 100 agora. Então, será um grande movimento e traz a mudança necessária. Será para todos no início? Não. Acho que começaremos pela ponta e depois descerá. Mas sim, temos que começar em algum lugar para trazer a mudança. Voltando aos metais, são ruins? Todos os metais. Digamos que um ouvinte tenha metal na boca, uma obturação antiga, ou o titânio que você mencionou, usado como um pino. Qual a palavra? Quando é usado como implante? Implante dentário. Sim, ou raiz. Ok. Se alguém tem metal Sim. na boca, qualquer metal, o que fazer para remover corretamente? Se quiserem Sim. procurar você, ou alguém como você, que faça Sim. isso de forma saudável, Sim. Antes de tudo, se ouvir isso, não entre em pânico. É só informação nova que quero fornecer, pois você provavelmente se interessa por saúde plena. E para ter saúde plena, você precisa estar otimizado em todos os níveis. Acredito que seu público e ouvintes já estão numa jornada semelhante à sua, sabem muitas coisas e tentam otimizar. sim, com certeza. Sim, se tenta otimizar seu corpo, mas algo impede de ser sobre-humano, talvez tenha essa informação nova. Pode ser metal, canal radicular, uma dessas três. A estratégia é achar alguém qualificado para ter as habilidades técnicas para fazer com segurança. Precisamos remover mercúrio com segurança. Todo metal deve ser removido com segurança. Para remover implantes de titânio e substituí-los por cerâmica, realmente há pouquíssimas pessoas qualificadas no mundo neste momento. Mas para o mais comum, como remover amálgama com mercúrio, já há mais profissionais, pois houve mais treinamento disponível. Então, no ZEUA, por exemplo, você pode encontrar alguém. Você vai colocar o link nas notas do programa, certo? E lá, as pessoas encontrarão o diretório dos profissionais que eu treinei pessoalmente. Colocaremos o link. Eles têm níveis, mas qualquer nível, mesmo o 1, sabe remover metais com segurança. Não lidam com titânio, mas com mercúrio. Se busca só por obturações de mercúrio, existe a IAOMT. Eles certificam dentistas como SMART, que significa técnica segura de remoção de amálgama de mercúrio. Eles também removerão seu amálgama com segurança. Mas se precisa trocar um implante de titânio, que é gatilho, precisa do nível 3 e há poucos agora. Você os encontra num diretório. Mas nós, por exemplo, quando vem nos ver, removemos o titânio e o substituímos imediatamente por um de cerâmica. Isso é possível. Construímos um oásis, pois somos clínica de destino, centro de otimização da saúde. Por isso as pessoas vêm de avião. E como fazemos tudo de uma vez só, você economiza muitas consultas odontológicas usuais. Muitas vezes é mais barato e charmoso tirar férias na Europa. É. Por isso que muitos pacientes vêm e fico feliz em vê-los. No diretório, você verá quem também pode fazer isso. Estratégia primeiro. Não se assuste, é crônico, silencioso, mas agora há mais a melhorar na jornada para a saúde ideal. E então, encontre o que ressoa com você e o foco certo. Na minha opinião, otimizar a saúde bucal ideal deveria vir cedo, numa estratégia de otimização da saúde a longo prazo. Vejo pessoas nessa jornada por 20, 30 anos ainda sofrendo, porque essa parte não foi abordada. Por quê? Não é conhecido e não há processos padrão. Entende por que é importante divulgar esse padrão global de biodontologia para que se torne possível o acesso
a todos os ouvintes. Porque só mês passado, por exemplo, nosso diretório do Instituto teve 300 mil visitas de pacientes. Eu não consigo ajudar 300 mil. Nem todos que treinei conseguem. Precisa haver mais. E felizmente, há um despertar geral. Essa tendência global de saúde pós-Covid. As pessoas acordando, assumindo responsabilidade. O problema é, como dissemos, é informação demais. Não conseguem mais ver a floresta por causa das árvores? Aí entramos e otimizamos seus processos. Para muitos pacientes, removemos muito do que fazem, simplificamos e então otimizamos. E então, eles finalmente têm mais facilidade. Quando alguém vai remover amálgamas, falamos sobre a importância de encontrar alguém que seja bom nisso, seja você mesmo ou alguém com certificação SMART. O que difere nesse protocolo do que um dentista convencional faria para removê-los? Não é nem comparável, porque o que vi nos meus anos de aprendizado de como um dentista convencional remove o amálgama é basicamente brocar a obturação. E ao brocá-la, você causa muito mais dano. Porque expliquei que o vapor de mercúrio que sai ao mastigar, ranger, comer, beber ácidos, higienistas, esse vapor é invisível. Ele é Ag0 e entra na sua célula. Mas se brocar, obviamente, há muito mais vapor te intoxicando na sessão. E você engole muitas dessas moléculas que ficam presas em algum lugar no sistema. Elas não são totalmente excretadas. Impossível. É uma lama. O que fazemos é... Temos um sistema de 7 etapas. Usamos localmente um dique de borracha, mas o dique não ajuda contra o vapor. É só para, basicamente, coletar fragmentos. Usamos sucção especial, temos uma externa enorme chamada EQ Air, um filtro de ar que filtra 99% desse vapor de mercúrio, porque, obviamente, pense no dentista, nós nos intoxicamos mais. Porque não fazemos só uma remoção de amálgama na vida. Removemos de 10 pacientes por dia, por 10 anos, e ficamos super intoxicados por mercúrio. Então, trata-se da equipe, de você como profissional. Damos soro intravenoso para equilibrar o sistema imune. Você não desenvolve alergia. Nós quebramos a obturação em vez de brocá-la. Usamos clorela na cavidade após remover para ligar toxinas e mais. E pomos nossos pacientes num protocolo forte para apoiar o anabolismo, desintoxicação e especialmente a ligação de toxinas após isso. É uma abordagem totalmente diferente. O procedimento dental vira a menor parte do que fazemos na semana. É realmente como a sensação é bem diferente. Você só tem que ver e visitar. E então é outro jogo. Sobre materiais de obturação, o que vocês usam? E isso seria útil para quem vai remover amálgamas e refazer obturações. Sim, Mas também para quem tem cárie agora. O que devem procurar para fazer isso de forma limpa? acho que, digamos que o mais fácil de usar é um compósito regular. Isso, novamente, diria que todo dentista habilidoso, normal, pode fazer, se souber remover mercúrio com segurança. Só precisam colocar nova obturação e, dependendo do tamanho da cavidade, podem decidir diferente. Compósito é para obturações menores. É basicamente plástico com porcelana nele, de forma simples. Mas se for buraco maior, você faz um inlay, que é de cerâmica. Se for maior ainda, faz coroa parcial ou de cerâmica. E precisa de um pouco de compósito para aderir no procedimento adesivo. E se for defeito enorme, faz coroa. Uma coroa é quando tudo simplesmente vai por cima. Mas isso é questão técnica para cada caso. Realmente, opte por cerâmicas e compósitos, materiais brancos. E sobre implantes, você está usando cerâmica. Parece difícil achar quem faça agora, mas obviamente vale a pena. Quando alguém precisa de implante,
Que tipo de dano no dente precisa ocorrer para gerar a necessidade? Normalmente se coloca implante dentário se perdeu um dente. Então, digamos que teve um canal que falhou, removeu e então tem um espaço. E há duas opções para esse espaço. Você tem um dente e outro dente. E no meio falta um dente. Um dentista talvez optasse por ponte. Essa seria a maneira antiga. Significa por ponte sobre o espaço. Prepararia os dentes adjacentes para pôr algo por cima. Isso é ponte. Pode ser de cerâmica. No entanto, tem que desgastar seus dentes e torná-los mais fracos. Então, nós, como especialista em implantes, nunca faria ponte. Optaria por um dente único ali. Implantarei nova raiz, não de titânio, mas de cerâmica. Precisa osseo-integrar em meses. E então, pomos coroa por cima. Ela sairá da gengiva e então há uma coroa por cima. Esse seria o normal com o implante. Para a maioria, porém, nossa especialidade é nem chegar a isso. Muitos pacientes vêm otimizar a saúde bucal. São informados de inflamação crônica. Fizeram raio-x tridimensional. Tem inflamação crônica em canais radiculares. Nem esperamos haver um espaço. Está provado na ciência que o melhor momento para implantação é quando se remove o dente morto. Então, ao remover um dente, gentilmente, sem arrancar. Removemos sem tocar na gengiva e alvéolo, balançando o para fora. Então, você tem o alvéolo, de onde saiu o dente, e esse alvéolo colapsará em 3 meses. Quando o dentista convencional pensa em implante, mas nós fazemos. Usamos o alvéolo, limpamos, usamos ozônio, PRF, usamos tudo para limpá-lo, mas então está limpo. E colocamos o implante de cerâmica direto no alvéolo. Isso é chamado preservação de alvéolo. E provamos com ciência e artigos do nosso trabalho clínico que isso conserva altura e largura óssea. Fui atacado por fazer implantes cerâmicos imediatos por 5, 8 anos, dizendo que prejudicava pessoas. E agora está claro que este é o protocolo do futuro. Então, primeiro riem de você. Sabe como funciona? Sim, tem aquela frase. E lutam contra você e então usam seus protocolos. Então, é assim. Tudo bem, mas sim, o que digo agora ainda é 100% inédito para 99,9% dos colegas, embora façamos isso há mais de uma década. Então é difícil para os ouvintes encontrarem alguém, por isso tenho este diretório. Então olhe no diretório quem está perto, quem faz implantes cerâmicos e siga sua intuição, quem ressoa com você, porque no final também é questão de intuição. Se prefere ser tratado por mim, ou meus associados, ou alguém em Nova York, ou outro lugar, depende de você, mas pelo menos está lá. Ouvi você falar de um benefício dos implantes cerâmicos, a integridade das gengivas, e como elas se integram a ele versus titânio, que deixa um espaço. Sim, então, basicamente, isso fica claro na odontologia normal também. Metal e gengiva não se gostam. Está sempre um pouco inflamado ao redor. E nunca há gengiva inserida ao redor de implante de titânio. Isso simplesmente não acontece, mas sabemos, por estudos, que se usa abutment de cerâmica. A gengiva crescerá sobre ela. Isso é queratina. Haverá gengiva queratinizada ao redor. E é incrível porque construímos uma barreira imunológica. Novamente, porque gengiva firme é pele externa. É como esta pele, quando arranha, fica vermelha, a abertura. O mesmo aqui. Se tem abertura o tempo todo, é como as cataratas do Niágara para bactérias podem entrar sempre. É assim que encontramos patógenos orais no cérebro, fazendo a micróglia inflamar ou nas articulações, ou outro lugar do corpo onde não deveriam estar. Isso por causa da gengiva permeável. E, portanto, implante cerâmico é endo, dentro do corpo. Exo, fora. A boca está fora do corpo. Embora pareça dentro, está fora. Sim. Prótese endoexo, ela se projeta para a gengiva e a gengiva acela, porque fecha a gengiva, fecha o espaço
porque se adere à cerâmica. É simplesmente incrível que isso seja possível. Embora eu nem ache implante cerâmico o melhor, pois o melhor é seu dente saudável, mas às vezes você o perdeu e temos que ter solução. Quero dizer, revisitar o que nossa profissão talvez, não diria errado, era, na época, o certo a fazer. E agora está ultrapassado. Como, por exemplo, olhe estas fitas. Tem uma High 8, câmera de vídeo. Usávamos nos anos 90. Câmera de vídeo. Estou digitalizando. Agora filmamos com iPhone. Por que usar o mesmo implante de titânio inventado antes? Ao mesmo tempo, temos um iPhone 16 Pro Max filmando e poderíamos ter implante de cerâmica. É só uma atualização. Somos o próximo nível. Está ultrapassado. Então é isso. Não é contra a odonto convencional. É apenas o próximo nível. É boa analogia. É isso mesmo. Vamos falar sobre canais radiculares. Começando por quem precisa de canal? Que lesão no dente leva a isso? E por que você é contra eles? É um tópico controverso na odontologia convencional. E é algo preto no branco. Tratamento de canal é uma arte. É para dor aguda. Significa que o paciente teve dor intensa porque uma cárie profunda atingiu o nervo, invadindo a polpa interna do dente. E o sistema imune causou inflamação. E a dor de dente é a mais insana, tipo neuralgia ou enxaqueca. Como os dentes são extensão do cérebro, você sente lá. É um inferno. Temos que aliviar sua dor. Curiosamente, na Europa, acho que toda, incluindo a Alemanha, de onde sou, o canal é o padrão para a dor. É coberto pelo seguro. Descobri, recentemente, ensinando pelo mundo, que não é coberto pelo seguro na América. E é super caro. Você só precisaria dele para a dor aguda. Mas você também poderia optar por extrair. Eu faria o canal em vez de extrair. Sempre tentaria manter o dente. Para ser justo, não necessariamente um canal completo com obturação, mas poderíamos fazer a fase 1, tirar a dor, remover a parte viva, medicar e manter a casca como temporário, pois o dente conserva a anatomia. Como expliquei, se tira uma raiz, o osso colapsa. Então não queira arrancar dentes, mas veja o canal como temporário de longo prazo, pois biologicamente, holisticamente, você tem um órgão morto no corpo. E isso não é ideal. Serve para morder? Serve para morder. Para 80% de vocês por 20, 30, 40 anos, sem dúvida. É a escolha mais consciente para a saúde? Acho que não. Sinto que pode ser o gatilho que impede uma saúde sobre-humana. Para algumas pessoas, é demais. Elas não têm resiliência para isso. O sistema imune luta constantemente contra isso. Algumas são mais resilientes. Elas compensam, nem sentem, não tem problema. Mas trabalho com pacientes de outro nível. Crônicos, inflamados, doentes crônicos, atletas de ponta, alta performance, empreendedores, pessoas que precisam estar no limite. Precisam de 10 em 10. Para elas, não é bom ter luta crônica no maxilar com bactérias, toxinas. Enquanto corre maratona, trabalha 12 horas ou faz muito mais, isso impede saúde sobre-humana ou é prejudicial. Então tem nuances, não mata. É inflamação crônica silenciosa. Mas concordamos que inflamação crônica silenciosa é o gatilho número 1 para doenças crônicas. É o assassino número 1 hoje. É a epidemia, não a pandemia. A epidemia é ficarmos cronicamente doentes. Estamos cada vez mais nisso e acho que há soluções melhores. Basicamente. Felizmente não. Não estamos na era inicial da odonto holística, onde arrancávamos canais sem solução, deixando você sem dentes. Isso não é bom nem inteligente. Estamos na era em que podemos remover o canal, colocar um implante com cuidado, um provisório por cima, você nem vê. Precisa de uns 3 meses, como gesso. O provisório molda a osteointegração durante o protocolo de cicatrização óssea. Então você volta com dentes lindos, implante de cerâmica ósseo integrado que a gengiva adora. Coloca-se uma coroa, é sem dor e inchaço.
É o próximo nível. Nem é controverso para odontologia. Qualquer coisa técnica. É só uma atualização nas habilidades técnicas. A real atualização é mudar de técnico para especialista em saúde geral, onde o implante cerâmico é só ferramenta para otimizar o saúde dos pacientes. Nem penso mais no implante cerâmico. Fiz tantos, para mim é só parte do processo. Está lá. Está no planejamento da arquitetura da nova saúde. Versus a maioria dos dentistas, mesmo biológicos. Para eles, é só a técnica do momento. E colocar o implante cerâmico. Ainda não estão no nível de pensar nos outros protocolos. Mas, como disse, esse é o padrão global de bioodontologia em que trabalhamos. Está acontecendo. O momento da saúde bucal chegou. Huberman finalmente fala sobre saúde bucal. Tem colegas lá. Não tão profundamente quanto nós agora. É mais superficial. Mas, ano passado, ele teve um episódio, trouxe alguém, falou de saúde bucal superficialmente, incluindo-a nos 7 pilares da saúde. Vi Brian Johnson falando de saúde bucal e seu regime. Vi e ouvi Peter Attia sobre isso. Então, podemos abordar com nuances e ir mais fundo. Tenho quase certeza que vou encontrá-los e falar sobre os próximos níveis também. Adoro ver dentistas se manifestando. Há domínios como dentistas funcionais na América, basicamente. Um convencional que pensa mais funcionalmente, sobre flúor na pasta, tornando-se mais naturais. Pensam em nutrição, talvez, mas muitas vezes, como dentistas pediátricos, nem sabem dos problemas de canal ou como corrigi-los. Temos uma solução para mudar a profissão, indo um pouco mais fundo e fundo. Acho que o tópico da saúde bucal está começando a entrar no sistema. Estou feliz com isso, pois venho desbravando isso há tempos do exterior, na Alemanha. Estou muito feliz em ver isso. Vamos concluir com a terceira pergunta que você faz. Extraíram Sim. os sisos? Sim. Por que pergunta isso? E por que tantas pessoas removem esses dentes? Então faço essa pergunta, geralmente é engraçada no final. Faço isso. Acho que é mais o meu... Não o meu diferencial. Mas está em toda a palestra principal, acho fascinante, pois falo sobre otimização da saúde na cúpula de otimização da saúde. Por exemplo, vindo para Austin este mês, pela primeira vez. Então, para os ouvintes, eles já estão otimizados. E se faço essas perguntas e a plateia inteira levanta com esta terceira, é engraçado, pois você vê que há mais a otimizar. Por isso mostrei. Por que pergunto? Porque no Ocidente, 80% de nós, diria, 80% dos ouvintes tiveram sisos removidos por crescermos muito estreitos. Isso volta à nutrição, talvez 2 gerações de nutrição errada, entrando epigeneticamente no seu DNA, pelo crescimento mais estreito. Como crescemos mais estreitos, temos sistemas para lidar com isso. Vemos no raio-x que a pessoa não terá espaço para os sisos. Vamos arrancá-los antes que cresçam, pois a cirurgia é mais fácil, tecnicamente, quando jovem, o aparelho funciona melhor e os sisos nunca nascem. Esse é o raciocínio. É um band-aid e funciona. É um problema epigenético. Obviamente, o desenvolvimento do maxilar começa. Começa no útero, mas depois com a amamentação. É o primeiro tratamento ortodôntico. Muitas fazem cesáreas. Mulheres não puderam amamentar. Sinto por vocês que não puderam. Sei que nem sempre é possível, mas se puderem, é o melhor para o bebê. Alimenta o sistema imune, transfere emoções e é um tratamento para puxar o maxilar e ensinar a respiração nasal. Isso seria uma parte. Mas, inicialmente, é falta de espaço. É sinal de evolução crônica, degeneração, menos nutrição, mais processados e degeneração. Pois 10 mil anos atrás, tínhamos espaço para 2 sisos. Imagine, provavelmente tínhamos maxilares mais quadrados, mais espaço, maiores, e nunca precisamos de aparelho
versus nossos adolescentes no Ocidente. Geralmente todos usam aparelho. É como se a formatura incluísse extrair os sisos. Está meio que no currículo. Além disso, pergunto por que nessas cirurgias, essas crianças, maioria adolescentes, não estão preparadas. Então entram em choque, vão operar, será difícil, inchaço, dor, mas você não está preparado nem tratando sistemicamente. Então, isso vem como um choque para o sistema. Seu corpo não se recupera e não é anabólico o bastante para construir osso aqui. Só fecha secundariamente. A gengiva fecha a osso cortical, mas dentro, muitas vezes falta nutriente para osso esponjoso. Assim, criamos cavitações, leigamente, cavernas no maxilar. No mundo médico, seria FDOJ, osteonecrose gordurosa degenerativa do maxilar, ou NICO, cavitação indutora de neuralgia ou osteonecrose. Basicamente, um canteiro de obras, inflamação crônica silenciosa no maxilar, inconsciente, que pode desencadear seus problemas crônicos de saúde. Pode ser gatilho para pele ruim, eczema, SIBO no intestino delgado, ombro congelado, artrite, colite. Pode ser o gatilho para algo que você não descobriu na jornada para a saúde ideal. É sempre a causa número 1? Não, mas contribui muito. É um problema-chave de inflamação crônica silenciosa, não ensinado na universidade. Precisa de raio-x tridimensional e um biodentista real habilidoso que saiba disso. Senão, não se diagnostica no raio-x. Nem faz sentido fazer tomografia cone beam com dentista convencional que nunca ouviu de cavitações, pois cavitações são lacuna de conhecimento. Não são treinados nisso. Então, é um conhecimento, atualização de software, necessária para entendermos que existe. Provavelmente seu dentista te menosprezará, dizendo ser charlatanismo. Não é. Você precisa ir ao nosso diretório encontrar um biodentista real. Eles saberão disso. Serão honestos se têm experiência para a cirurgia ou encaminharão para outro no diretório nesse nível. Trabalhamos em coelevação. Não há competição no meu mundo. Somos uma comunidade de biodentistas reais com ideias afins que querem mudar e trazer o padrão global de bioodontologia, não ilhas. Com que frequência vê alguém que extraiu os sisos na adolescência e agora é adulto e não tem cavitações? Boa pergunta. Menos de 2%. Depende um pouco de onde eram adolescentes. Se eram adolescentes num país ensolarado, natural, digamos América do Sul, Central ou África, acontece mais. Mas se da Alemanha ou América do Norte, 95% tem cavitações. Pois é só. Uma cirurgia difícil no momento errado, sem preparo, o corpo está em choque e sem os nutrientes certos para construir. Imagine, eu tinha 14, 15 anos quando tirei esses dentes. Eu fumava, bebia, comia mal, definitivamente não estava preparado para a cirurgia. Só sabia que tinha que ir ao médico no dia seguinte, porque meus pais disseram, e parecia o Rocky Balboa por uma semana depois. E você teve cavitações mais tarde, correto? Cavitações enormes. E eu fui a cobaia número 1, porque naquela época é assim que ensino meus biodentistas reais. Começamos por nós, por isso os chamo de reais. Chamo-os de reais porque somos reais e praticamos o que pregamos. Comecei pessoalmente e quando removi isso e o médico removeu para mim, eu removi para ele. Tivemos uma mudança de saúde extrema depois. Eu tinha tantos problemas crônicos de saúde já, tinha 30 e poucos anos. Tinha mãos tipo Parkinson, nervosas, muito eczema, nervos, sistema nervoso superestimulado, luta ou fuga causava isso. Removemos as cavitações e o nervosismo sumiu no dia seguinte. Minha pele ficou linda após 10 dias e nunca mais tive eczema ou erupção. Tive sorte, pois já seguia bom protocolo nutricional, era meu estilo de vida.
Embora não fizemos a cirurgia como faria hoje com os protocolos que desenvolvi desde então, pois fui a cobaia número 1, sabia o que fazer melhor? Ainda sobrevivi e me recuperei. Mas eu fiz tudo errado que podia, não tive um dia de descanso, não fiz em ambiente de cura, fiz depois de um dia de 12 horas de cirurgia, achando que seria fácil, só me abra, faça isso. No dia seguinte, outra cirurgia de 14 horas, segurando gelo e operando. Foi estúpido da minha parte, mas foi um grande ensinamento pessoal para fazer melhor para meus pacientes e criar protocolos para isso não acontecer com eles. Pois é minha responsabilidade trazer o melhor. O objetivo não é operar. O objetivo é ser o mínimo invasivo para não ter dor nem inchaço, ou o mínimo possível naquela semana. Ok, Dr. Dom, vamos parar aqui. Colocaremos os links nas notas, o diretório, suas redes sociais, seu site. Obrigado por tudo que faz no mundo e pela ótima conversa. Sou grato. Obrigado, Jesse, pelo convite. Grato a você. Agora que você terminou, vai querer ficar por aqui e assistir a este outro episódio incrível. Você não vai querer perder. Vejo você lá. Usamos metal, usamos amálgama. Obturações de prata é a mesma coisa. São metade mercúrio, metade prata e adicionam outras ligas. Muitos vão aos dentistas dizendo, tire tudo,